Nossa República desta semana traz uma conversa afiada com o deputado estadual do PT, Lúdio Cabral, que pode disputar as eleições para prefeito da capital no ano que vem. Vamos falar de política do governo Lula e de como um estado majoritariamente bolsonarista está se relacionando com o Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lúdio, por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do Nossa República. Eu é que agradeço, Mauro. Eu é que agradeço a sua disposição. Eu queria começar logo falando, porque na última vez que nós conversamos, o senhor foi lá em fevereiro, o senhor descartou de uma vez a possibilidade de uma candidatura à Prefeitura de Cuiabá. O cenário, claro, era outro, né? Mas houve de lá para cá uma evolução e a gente percebe que já o senhor vem ter defendido uma candidatura própria do PT, tem se posicionado em algumas situações de uma forma que coloca o seu partido nessa condição de disputar as eleições. E eu queria que o senhor nos contasse o que está pensando, o que está passando na sua cabeça em relação ao pleito do ano que vem. Bom, Mauro, eu tenho uma leitura, primeiro, que do ponto de vista objetivo, nós devemos tratar das eleições em 2024, quando o calendário partidário for aberto. Eu não considero positivo a antecipação desse debate. Olha o que está acontecendo, por exemplo, em outros partidos. Os supostos pré-candidatos já se digladiando um ano antes do processo eleitoral. Eu assumi um novo mandato de deputado estadual exatamente em fevereiro e com a responsabilidade multiplicada em função do resultado eleitoral. Nós mais que dobramos a nossa votação de 2018 para 2022, isso significa uma responsabilidade maior com o mandato de deputado. E eu assumi uma responsabilidade adicional, que é institucional, que é de atuar como presidente da Comissão Permanente de Saúde da Assembleia. E você sabe, a saúde é uma das áreas onde há mais problemas no Estado, porque o direito que a população tem de acesso à saúde é sistematicamente negado em função de uma série de problemas. Um desses problemas, a disputa política entre governantes. Exemplo, a disputa entre o governador do estado, o prefeito de Cuiabá, que não conseguem ter consciência da responsabilidade que eles têm como estadistas de sentar à mesa para pensar a solução junto para os problemas. Isso não aconteceu, por exemplo, ao longo de 2 anos de grave pandemia da Covid-19 no nosso território. Então, antecipar o debate eleitoral é contaminar, além da minha atuação como deputado, a minha atuação como presidente da Comissão de Saúde. Eu não quero fazer isso. Agora, eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho com Cuiabá e com o meu partido, e eu tenho uma leitura de como o PT deve se posicionar. Primeiro, que a eleição de 2024 é uma eleição de mudança, e o PT precisa se posicionar no campo da mudança. A direção municipal tem uma posição, desde o início de 2021, que é de oposição ao atual prefeito de Cuiabá, embora algumas lideranças do partido tinham uma relação de mais proximidade com o prefeito, exemplo, o nosso presidente estadual, o deputado Valdir Barranco. Isso é uma contradição. Eu entendo que nós precisamos construir um projeto de mudança e nos posicionar tanto na oposição ao grupo que governa Cuiabá hoje, como já atuamos também em oposição ao grupo que governa o estado de Mato Grosso. Existe um diálogo, um debate interno sobre essa posição? Porque, de fato, publicamente, você tem o Barranco, principalmente, como um aliado de Emanuel Pinheiro, e ele é presidente do partido. Então, e tem você meio que isolado, nesse sentido, no debate de defesa de uma candidatura própria. Já tem essa conversa, já existe dentro do partido a convicção de que há necessidade de uma candidatura própria? Mauro, há um processo de evolução que está acontecendo, natural e positivo.
o próprio Barranco, a leitura dele da realidade tem evoluído positivamente, convergindo para a posição que eu defendo, que é de nós construirmos um projeto que seja de mudança para a realidade de Cuiabá, e, portanto, de oposição ao atual prefeito. Agora, eu tenho claro que, da mesma forma, o posicionamento nosso, hoje nós fazemos oposição ao governo do Estado. Agora, esse posicionamento ele tem que ser um posicionamento inteligente, ele tem que ser um posicionamento propositivo, ele tem que ser um posicionamento que, além de apontar os problemas, aponta a solução para superar os problemas, que busca o diálogo, que trabalha com respeito em relação aos governantes. Até porque hoje nós ocupamos a presidência da República do país e precisamos adotar uma postura mais de diálogo para buscar o enfrentamento dos problemas. No caso da situação da saúde, sempre buscando, olha, nós vamos sentar à mesa, todos aqueles que têm responsabilidade, para buscar a melhor solução, porque o centro do nosso posicionamento tem que ser a realização do direito que a nossa população tem a ser atendida com dignidade. Então, internamente no PT está acontecendo um processo de evolução que eu considero bastante positivo. Você disse bem, nós governamos o país hoje, e o PT nacional precisa disputar as capitais de todo o país, inclusive para fazer a defesa do projeto de mudança que está acontecendo para melhor em nosso país hoje, e já há sinais, antes de se concluir 6 meses de governo, já há sinais muito positivos de mudanças na economia. As projeções para o crescimento da economia, que no início do ano eram de 0,5%, já há analistas que dizem que a economia irá crescer até 3% esse ano, o dólar já está a R$ 4,70, o mercado financeiro, as bolsas tendo altas sustentadas, o preço dos alimentos, que é o que interessa para a população, caindo, o preço da carne já baixou substantivamente, o preço do óleo de soja, o preço do arroz, do feijão, do leite, as pessoas já têm carne de primeira no seu prato novamente. A carne de primeira, que estava a R$50, hoje está custando menos de 30. A picanha, eu já vi picanha a R$39 o quilo aqui em Cuiabá. Os combustíveis, a gasolina já abaixo de R$5 em alguns postos de gasolina, o óleo diesel da mesma forma, assim, o incentivo para a compra de carros novos, para que os caminhoneiros autônomos façam a renovação da sua frota. Só falta o Banco Central diminuir a taxa de juros, que é para as pessoas poderem comprar o carro mais barato e a crédito, né? Porque hoje é inviável para quem, mesmo com os preços menores, comprar carro financiado, porque é um absurdo a taxa de juros, inviabiliza o projeto. O projeto é importante porque gera mais emprego, provoca uma sinergia na indústria automobilística e na indústria como um todo, né? Porque aí é uma cadeia produtiva enorme. Mas, infelizmente, com essa taxa de juro do Roberto Campos, é impossível haver uma resposta melhor, né? E essa semana, eu acredito que ontem ou anteontem, houve uma reunião do Copom para discutir taxa de juros, e eles mantiveram a taxa de juros no mesmo patamar. Inexplicavelmente, né? Inexplicavelmente, porque nem o mercado financeiro concorda mais com essa taxa de juros, que ela está fora da realidade, é um freio pesado na economia nacional. E é importante lembrar que o presidente do Banco Central é um presidente ainda indicado pelo ex-presidente da República, porque o Congresso Nacional aprovou a tal da autonomia do Banco Central e o atual presidente, mesmo eleito pela população, não consegue mudar o presidente do Banco Central e, portanto, não consegue mudar essa política que é importantíssima para toda a economia, que é a política de juros no nosso país. A própria política de preço dos combustíveis, para mudar, nós tivemos 4, 5 meses para poder conseguir fazer a mudança na política de preços e baixar o preço
da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha no Brasil, em função de amarras que foram criadas pelo Congresso anterior, no desgoverno anterior, infelizmente. Então, essa responsabilidade implica em dizer que o PT terá candidato ou candidata em Cuiabá. Temos bons nomes para cumprir essa tarefa. Eu, pessoalmente, só irei fazer uma avaliação coletiva se me apresentarei ou não para a disputa em 2024, mas independente de quem seja o nosso candidato ou candidata, o PT marchará unido nas eleições do ano que vem. É lógico que é uma equação que precisa ser resolvida, que é a equação da federação, que tem PCdoB, que tem PV. O PV é o partido do vice-prefeito da cidade hoje, que é o Estopa, e que também é pré-candidato, tem uma pré-candidatura que é legítima, embora eu entenda que nós devamos nos posicionar num campo independente, mas é uma equação que também terá que ser resolvida em 2024 para que a gente possa ter condições de apresentar o projeto de mudança que eu entendo ser necessário apresentar para Cuiabá. E nesse caso, deputado, no caso específico do PV, da federação, a federação pode se desfazer para 2024? Pode ser refeita num outro formato em 2024 ou não? Não. A federação ela foi constituída em 2022, para as eleições de 2022, e ela tem um prazo que é de 4 anos. Durante 4 anos ela não pode ser desfeita. Então a federação ela vai até o primeiro semestre de 2026. Ela só poderá ser desfeita ou recomposta em 2026. Em 2026, a eleição de 2024, nós ainda teremos que disputar como federação. Isso aí coloca o PT e a própria tese que o senhor defende de candidatura própria numa sinuca de bico, né? Porque é óbvio que e o vínculo do Estopa com o Emanuel Pinheiro é muito forte, né? Quer dizer, tem uma identificação muito forte. Então não tem como um vice fazer oposição a ele mesmo, né? Numa disputa. Sim. Enfim, vai ser provavelmente uma queda de braço talvez mais difícil do que a enfrentada pela União Brasil hoje, com Botelho e o deputado federal lá, que trazem uma situação bastante interessante, né, de a gente observar. É bom estar de fora, porque a gente fica assistindo de camarote, né, e se divertindo com a situação. Mas eu imagino que vocês vão ter uma dificuldade enorme. Para vocês, jornalistas, é matéria-prima para muito trabalho. Porque dá para conversar bastante sobre isso, né? E vai ser realmente muito interessante observar como é que vai desatar esses nós, né? Tanto União Brasil... Mas, Mauro, essa é uma equação difícil de ser solucionada. Eu, sinceramente, hoje não sei como ela será construída, mas entendo que ela é um debate que deve acontecer em 2024, não tem sentido antecipar esse debate. Vai ser um teste para a nossa capacidade de nos movimentar no cenário político, até porque, mais do que disputar a eleição, quem disputar e ganhar terá que governar, e terá que governar buscando construir movimentos positivos em cenários, às vezes, de dificuldade de natureza política. Deputado, então eu queria que o senhor avaliasse os quadros do PT, a coisa da federação, quem seriam nomes possíveis, né, nessa discussão. Eu sei que o senhor quer jogar essa discussão lá para o ano que vem, e está absolutamente correto. Mas é inevitável, como o senhor se posicionou muito bem eleitoralmente nas eleições majoritárias que disputou, é normal que todos nós, jornalistas, da própria comunidade, sociedade cuiabana principalmente, tenha essa expectativa de que, olha, o Lúdio é um bom candidato, né? O senhor fez belíssimas campanhas, então o senhor é um candidato que já foi testado, já mostrou que é muito qualificado, né? Então, não dá para fugir desse carimbo, né? Como é que o senhor avalia isso e qual é a sua disposição? O senhor está pronto para abrir mão, por exemplo, de ser o candidato? Mauro, assim, eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho com Cuiabá,
por isso o cuidado com que eu me movimento. Você lembrou bem, em 2012 eu disputei a prefeitura contra o Mauro Mendes, que é o atual governador. Eu concluía naquela época o meu segundo mandato como vereador por Cuiabá, ou seja, a minha trajetória na política começou por Cuiabá, nos mandatos de vereador que eu exerci. Disputei aquela eleição no segundo turno, tive 145 mil votos, quase vencemos as eleições, o quase não deixou. 2 anos depois eu fui candidato a governador, tive quase 500 mil votos contra o Pedro Tax. Tive em Cuiabá, naquela eleição, mais de 110 mil votos. Em 2018 eu fui eleito deputado estadual para o meu primeiro mandato, fui o deputado estadual mais votado em Cuiabá. Agora, em 2022, novamente reeleito e com a maior votação entre os candidatos aqui em Cuiabá. Assim, portanto, assim, eu tenho muita responsabilidade com a cidade. Agora, exatamente pelo fato de ter disputado essas eleições, eu tenho uma leitura mais madura do processo eleitoral e tenho uma leitura mais madura das tarefas que precisam ser colocadas em prática para superar problemas estruturais que a cidade tem, no saneamento, no transporte coletivo e especialmente na saúde, que é uma área crítica. Os sucessivos governos não conseguiram superar os problemas de saúde que a nossa população enfrenta em Cuiabá, e é absolutamente possível organizar um sistema de saúde de qualidade na nossa cidade. E tendo consciência dessa responsabilidade, é lógico que em 2024 eu irei me posicionar, não necessariamente como candidato. Eu até poderei estar pronto para a disputa em 2024, mas não necessariamente. E felizmente o PT tem outros bons quadros. E você citou o nome da Rosa Neide, que foi deputada federal de 2018 a 2022. Ela foi a deputada federal mais votada nas eleições de 2022 em todo o estado, teve quase 125 mil votos, ou seja, um resultado da qualidade do trabalho que ela desempenhou no mandato de deputada. A Rosa tem disposição para ser a nossa representante na disputa da prefeitura, e eu terei muita tranquilidade em apoiá-la, caso em 2024 a decisão nossa seja pela candidatura dela, como também tenho claro que se a gente amadurecer e o meu nome for colocado, também terá o apoio dela. Está muito claro para mim que no PT nós marcharemos unidos em 2024. Precisamos resolver essa equação da federação, porque embora o PT seja oposição ao atual prefeito, embora nós tenhamos críticas à gestão municipal, embora nós defendamos um projeto de mudança para a cidade, é legítimo que o prefeito tenha um candidato para defender a sua gestão. É legítimo que o atual vice-prefeito postule a indicação para a disputa da prefeitura de Cuiabá, até porque é um secretário qualificado, que foi secretário na gestão do Mauro Mendes, nas duas gestões do Emanuel Pinheiro. O Estopa foi secretário por três mandatos, e um secretário qualificado, senão não seria secretário por 3 mandatos. Agora, nós teremos que encontrar essa equação, porque na chapa da federação só caberá uma candidatura. Então, eu não sei como isso se desdobrará durante o ano de 2024. E nós vamos ter a nossa posição bem madura de disputa aqui em Cuiabá, no Partido dos Trabalhadores. Então, eu acredito que nós vamos construir uma aliança com partidos de esquerda, com partidos de centro-esquerda, com partidos de centro. E aí eu falo do PSOL, falo do PCB, falo da Rede, falo do PSB, falo do PSD, que tem o ministro da Agricultura. Então, eu acredito que nós tenhamos que buscar construir um arco de alianças amplo para fazer a disputa aqui em Cuiabá em 2024. E essa participação do Fávaro acaba sendo importante, porque ele vem se destacando bastante, né, na condição lá do Ministério da Agricultura, e tendo uma atuação um pouco mais ampla, inclusive, politicamente falando, no relacionamento com os outros ministros, sobretudo na área do meio ambiente. O Fávaro vem aproveitando bastante a oportunidade
que foi dada aí pelo presidente Lula. Tem um pouco de dúvida com relação ao PSB, que embora seja um partido de centro-esquerda, tem aqui em Mato Grosso um vínculo muito forte com a direita também, né? Com as candidaturas que foram colocadas aí ao longo das últimas eleições, inclusive a eleição tem um vínculo, por exemplo, de aliança com o governo Mauro Mendes. Então é muito difícil fazer essa separação em relação ao PSB. Mas os outros partidos, está muito claro que o PT teria esse aval, teria essa possibilidade de contar com um apoio. Mas aí vem uma outra pergunta que é importante. Como é que é liderar ou trabalhar como uma aliança de esquerda, de centro-esquerda, num município, num estado extremamente bolsonarista, que continua sendo um dos estados em que essa visão da direita conservadora é mais forte, assim como é Santa Catarina e alguns outros lugares, mas Mato Grosso tem essa marca muito forte de ter um eleitorado mais conservador. Pelo menos é o que se viu nos últimos anos. É possível superar essa visão? É possível avançar, ter posições mais progressistas, politicamente, ideologicamente falando, num cenário como esse? A política, assim, ela não é estática, ela é dinâmica. É lógico que em Mato Grosso o bolsonarismo foi muito forte nas eleições em 2022, embora o Lula tenha tido quase 700 mil votos aqui em Mato Grosso, o que significa dizer que há um eleitorado progressista no estado, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos. E como a política é dinâmica, a avaliação que eu faço é que o cenário em 2024, com as mudanças positivas que estão acontecendo, especialmente na economia, naquilo que afeta diretamente a vida do povo, a renda das pessoas, a comida na mesa, a oportunidade de trabalho, a ampliação da renda, eu acredito que nós teremos um cenário mais favorável no Estado para o PT, para a esquerda e para um posicionamento mais progressista aqui no Estado, especialmente nas maiores cidades. Embora, tirando Cuiabá e talvez Várzea Grande, e Rondonópolis, que é uma coisa absolutamente diferente, é uma cidade extremamente bolsonarista, mas que é comandado por um prefeito de esquerda, convicto, defensor do Lula, etc., e que consegue sobreviver lá com uma e eu tenho um certo contato lá com Rondonópolis, porque Michele, minha mulher, é de lá, então a gente convive muito, e é impressionante ver isso, né? A direita é muito forte, a elite muito organizada, enfim, mas Zé Carlos do Pátio, impressionante a força que ele tem, e não é de se espantar que ele faça o sucessor agora nas próximas eleições, pela força pessoal que ele tem e por esse vínculo forte que ele tem com a esquerda. Rondonópolis realmente é uma cidade atípica. Mas o resto do estado, você saiu aqui no 63, é impressionante. Você falar em Lula, você praticamente apanha, né? É um negócio complicadíssimo, né? E é uma coisa assim, que você vai avaliar. Lula teve uma gestão, as 2 primeiras gestões, muito fortes com a agro, teve uma relação importante de benefícios para o agro, mas a questão ideológica ficou muito forte também nesses últimos 4, 5 anos. E por questões que são espantosas, né? A questão do meio ambiente, principalmente, a questão das terras indígenas, uma visão que me parece que é completamente contrária aos interesses do próprio agro, né? Que depende do mercado internacional para vender suas commodities.
é algo que realmente deixa a gente, como é que isso se criou e como é que isso se mantém. Claro que tem exceções, a gente tem grandes empresários do agro que têm uma visão mais progressista, entendem isso. Como é que o senhor vê, de que maneira o PT vai conseguir romper essa barreira, começar a eliminar essa política de ódio, essa coisa muito forte que se construiu aí ao longo do governo Bolsonaro? Ô Mauro, você lembrou bem, o sucesso do agronegócio de hoje deve muito às políticas públicas implementadas nos 2 mandatos do presidente Lula. O Lula, quando assumiu a presidência da República em 2003, o agronegócio estava quebrado, literalmente quebrado, dependendo da renegociação das suas dívidas. E o Lula abriu linhas de crédito importantíssimas para dar ao agronegócio a capacidade produtiva que ele tem hoje. O financiamento de colheitadeiras, de equipamentos de alta tecnologia, os armazéns, houve um avanço importante que permitiu a renegociação das dívidas, que permitiu ao agronegócio alcançar o padrão que ele tem hoje. Agora, o próprio agronegócio precisa fazer uma reflexão sobre o seu futuro, porque se não buscar uma transição ecológica, no sentido de utilizar menos veneno, no sentido de não desmatar, no sentido de conviver de uma forma mais saudável com a floresta amazônica, com o cerrado e com o Pantanal, ele não terá sustentação econômica mais do que ambiental e social, porque ele depende da água para poder produzir. O fato do Fávoro ser ministro da Agricultura hoje é um elemento, na minha opinião, positivo, porque o Fávoro tem sido, na minha leitura, você sabe que eu sou crítico a esse modelo de exploração econômica, sou crítico ao agronegócio, ele tem conseguido construir uma postura de diálogo entre a grande agricultura e a tecnologia que vem sendo desenvolvida na pequena agricultura a partir da agroecologia, da utilização de outros mecanismos produtivos para assegurar a proteção ao meio ambiente, e é um agente que estabelece, apesar de todas as dificuldades, o diálogo com esse setor da economia. E é o tempo, viu, Mauro? É o tempo que irá, e à medida em que as políticas forem sendo implementadas, que as ações do governo federal forem sendo colocadas em prática, é o tempo que irá descontaminar determinadas parcelas da população do ódio que foi plantado pelo desgoverno do ex-presidente Bolsonaro. É o tempo que irá dar conta disso, na minha opinião. E esse setor é tão avançado tecnologicamente, estou falando do agro, é tão avançado tecnologicamente, tão avançado do ponto de vista do comércio internacional, que é espantoso realmente que tenha essa visão mais... a questão não é ser direita ou ser esquerda, eu acho que a questão é você ser cego, né, para as coisas que são óbvias. Então isso é um problema sério. Ser de direita eu não acho que seja um defeito, mas você precisa ter racional, quer dizer, minimamente isso, né? Porque o debate é importante, eu acho que a democracia pressupõe que existam opostos, né? Isso faz bem para o país, para a evolução da sociedade, etc. Mas realmente, nesse caso específico, é um negócio um pouco... A cegueira é uma coisa complicadíssima. Mas olha, vamos lá, nós estamos no último bloco já, e eu estou preocupado aqui em aproveitar você, deputado, para a gente falar um pouquinho mais da questão da gestão pública em Cuiabá, porque é o seguinte, Cuiabá quer queira, quer não, é a grande cidade do estado, é a capital do estado, é aqui que as coisas reverberam com mais intensidade, os problemas são maiores, sobretudo na área da saúde. O senhor, como médico e como membro da Comissão Permanente de Saúde,
Como é que o senhor está vendo a questão da intervenção? Isso vai ajudar a superar a dificuldade? Porque a coisa já se decidiu que vão levar pelo menos até dezembro a intervenção, vai se levar até dezembro. E, na melhor das hipóteses, para o prefeito, ele vai reassumir a saúde no começo do ano que vem e vai até o fim do mandato dele. E como é que o senhor vê esse enfrentamento? Que tipo de participação o PT pode ter, e o senhor, como médico e membro da Comissão de Saúde, como é que pode ajudar Cuiabá a superar essas dificuldades todas? Sim, tem coisas que são históricas, é verdade. Tem problemas e demandas que são históricas, é verdade. Mas é verdade também que, nos últimos anos, houve um desvio de finalidade, uma opção de coisa. Enfim, tem coisas que precisam ser resolvidas urgentemente e que têm um caráter moral, mais do que um caráter de gestão. Como é que o senhor imagina que é possível uma gestão, a partir de 24, resolver os problemas de saúde de uma forma mais definitiva? O senhor que é da Comissão de Saúde da Assembleia, que é médico, que é funcionário, servidor aí da saúde pública de Cuiabá, como é que o senhor vê essa questão? Dá para resolver isso mesmo? Dá, viu, Mauro? Dá sim. Eu sou médico formado há 27 anos pela UFMT. A minha especialidade é medicina preventiva e social, que trata da saúde e da doença em populações, da gestão de sistemas de saúde. Sou médico sanitarista. Sou servidor, você lembrou bem, eu sou servidor médico da Prefeitura de Cuiabá, 23 anos trabalhando em posto de saúde. Sou servidor também de carreira do Estado, embora esteja agora no exercício do mandato e legalmente afastado dessas tarefas como servidor público. E ao longo desses 27 anos, assim, eu convivi com todos os problemas e aprendi sobre os caminhos para a gente superá-los. E algumas medidas são muito simples para enfrentar e superar os problemas que a gente tem. Agora, é importante destacar o seguinte: Mato Grosso, Mauro, tem um dos piores sistemas de saúde do Brasil. A pandemia mostrou isso. Mato Grosso foi, durante os 2 anos mais graves da pandemia, o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 entre todas as unidades de federação do Brasil. Se a mortalidade de Mato Grosso tivesse acontecido em todo o país, nós teríamos passado de 1 milhão de mortes, para dar uma ideia da gravidade da pandemia aqui. Cuiabá é a capital do país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19. O Rio de Janeiro, Manaus principalmente, ganhou o noticiário planetário, mas a mortalidade em Cuiabá foi muito maior do que a mortalidade em Manaus. O senhor fala isso proporcionalmente, em relação à população? Proporcionalmente. Trabalhando com taxas de mortalidade, que é o número de óbitos, de mortes relacionados à população, que a capital tem, e a população que o Estado tem. É um indicador de saúde que permite comparação com outras realidades, e esse é um indicador de saúde mais sensível de como foi o enfrentamento da pandemia e de como é o sistema de saúde no nosso estado. Nós tínhamos e temos um dos piores sistemas de saúde do Brasil e nós tivemos uma gestão muito ruim dos governos durante a pandemia. E a relação entre o Estado e Cuiabá tem que ser uma relação de sintonia, porque Cuiabá é a capital do país, aqui no entorno de Cuiabá está 1/3 da população do Estado, e Cuiabá será sempre referência no atendimento à saúde de mais complexidade para todo o Estado de Mato Grosso. Um estado que tem características que poucos estados no país têm, que é um estado continental, de 900 mil quilômetros quadrados. São 2 Espanhas, são 2 Franças dentro do território
de Mato Grosso, uma população pequena, de 3.700.000 habitantes, que cabe na zona leste da capital de São Paulo, mas dispersa em 141 municípios nesse território enorme. Essas características, elas implicam na necessidade de se organizar um sistema de saúde muito bem desenhado no nosso território. E a relação entre a capital, a gestão da saúde em Cuiabá e a gestão no estado tem que ser uma relação de muita sintonia. E isso, infelizmente, não aconteceu ao longo dos últimos anos. Voltando a falar da pandemia, o prefeito de Cuiabá e o governador do estado só sentaram à mesa durante 2 anos de pandemia grave, uma única vez, para pensar as ações de enfrentamento que precisavam acontecer. Então, assim, há tarefas que são tarefas de Cuiabá, é Cuiabá que tem que cuidar da atenção primária à saúde, e aí a gestão da saúde em Cuiabá não tem defesa, porque, assim, a maioria das unidades, sem profissionais lotados nessas unidades, e onde havia profissionais lotados, uma rotatividade muito alta, isso compromete a qualidade do atendimento à saúde da população lá na ponta, lá onde as pessoas vivem, porque, por exemplo, o médico de família, a equipe de saúde da família, o enfermeiro de família, eles precisam conviver ao longo do tempo, ao longo de 5 anos, no mínimo, com uma população, com uma comunidade, para conseguir construir os vínculos necessários, para conseguir os impactos, para melhorar os níveis de saúde e a qualidade de vida da população. A população hipertensa, que é 1/3 da população adulta, que é metade da população com mais de 50 anos, precisa ser acompanhada no cotidiano para ter esse problema de saúde controlado. Da mesma forma, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm outros problemas crônicos de saúde. E é a equipe de saúde que está lá na comunidade que dá conta dessa tarefa. Eu, ao longo de 23 anos, fui médico de comunidade, construí vínculos com a população que eu atendia para melhorar a qualidade de saúde daquela população. Isso é tarefa do município, isso tem que ser feito com a qualidade necessária. E, infelizmente, em Cuiabá, a gestão da atenção primária à saúde é muito precária. Isso compromete os outros níveis de atenção, isso superlota as UPAs, as policlínicas, e isso aumenta o volume de demanda para a atenção de mais alta complexidade. A atenção de alta complexidade, financiada principalmente por recursos que o Ministério da Saúde repassa para o município que tem gestão plena. Daí a necessidade de ter uma participação do Estado na gestão desses serviços de alta complexidade. Oncologia, por exemplo. Oncologia, os serviços credenciados em Cuiabá são serviços credenciados no município, financiados pelos recursos que o município administra e que vem do Ministério da Saúde, que são insuficientes. Daí a necessidade do Estado participar. Mas nunca houve essa sintonia, essa capacidade de sentar à mesa e pactuar as responsabilidades, para que, por exemplo, o Estado participe do financiamento da gestão do atendimento à oncologia às pessoas com câncer, para nós não termos uma fila de pessoas aguardando, por exemplo, para realizar uma biópsia, para ter o diagnóstico de câncer, e ficam meses aguardando para ter um diagnóstico, para só depois começar um tratamento. E nós sabemos que no caso do câncer, o tratamento precisa ser o mais precoce possível. Da mesma forma, o Estado é incapaz de organizar os seus hospitais regionais, a estrutura nas regiões, para evitar necessidade de atendimentos em Cuiabá. Há problemas de saúde que exigem atendimento de média complexidade, que podem ser atendidos nas regiões. Então, essa necessidade de sintonia, de compartilhar a responsabilidade do Estado cumprir a sua tarefa nas regiões, ela amplia as dificuldades e os problemas de funcionamento no sistema de saúde. Nós temos pessoas, às vezes, lá em Sinop, lá em Sorriso, lá em Cáceres, que ficam aguardando semanas, meses, por procedimentos de alta complexidade que são realizados em Cuiabá e que Cuiabá não consegue dar conta da oferta desse atendimento porque tem um financiamento limitado e dependeria do cofinanciamento do Estado. E a intervenção que aconteceu na saúde aqui em Cuiabá é um sintoma de todos esses problemas, de você ter que depender da iniciativa do Ministério Público, de provocar o Judiciário e depender de uma decisão judicial
para trazer a intervenção para o sistema de saúde em Cuiabá, para enfrentar os problemas que são de Cuiabá e para enfrentar os problemas que são da relação entre Cuiabá e o Estado. Eu espero que esse período, como agora é o Estado que faz a gestão da saúde em Cuiabá, ora, se sempre houve dificuldade entre Estado e município para dialogar, que agora o Estado dialogue com o Estado para buscar fazer essa repactuação de responsabilidades, porque a intervenção ela vai acabar um dia. O prazo agora é dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro do ano que vem, a gestão da saúde em Cuiabá volta para a prefeitura. Então é importante que nesse período responsabilidades podem ser compartilhadas e pactuadas entre Estado e município, essa pactuação aconteça, porque ela acontecendo, por exemplo, os contatos com os hospitais que atendem oncologia, eles sendo repactuados, não há como modificar isso depois que a intervenção acabar. De que maneira a Assembleia pode auxiliar nisso, sobretudo essa comissão que o senhor preside? Desde fevereiro, nós já fizemos umas 7 audiências públicas tratando de problemas que implicam na responsabilidade compartilhada entre Estado e município para buscar essa mediação, essa intermediação. O Tribunal de Contas está fazendo um papel importante também relacionado a isso. Nós criamos ainda, Mauro, uma comissão específica para acompanhar a intervenção. Os membros dela são os mesmos membros da Comissão de Saúde, mas a Comissão de Intervenção ela é presidida pelo Paulo Araújo, que é o vice-presidente da Comissão de Saúde. Então, nós temos buscado, por meio do diálogo, contribuir e fazer a mediação necessária para buscar a superação desses problemas. Nós já ouvimos a interventora aqui 3 vezes ao longo desse período de menos de 90 dias. Na verdade, concluiu 90 dias agora de intervenção. Então, essa é uma tarefa que a Assembleia tem de buscar ocupar um papel de mediação e de apontar a solução para os problemas, para orientar tanto a intervenção e para orientar a gestão municipal. Muito bem. Deputado, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui em nossa República. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas, assim, foi uma conversa extremamente proveitosa, falamos um pouco de tudo, teríamos muito por que falar ainda, mas, sem tempo, fica para a próxima. E antes do final do ano, eu vou lhe convidar novamente para a gente seguir esse papo, para ver como é que as coisas vão caminhar. Muitíssimo obrigado. Viu? E o senhor pode fazer aí as suas considerações finais. Mauro, eu quero agradecer pela oportunidade, te pedir desculpas pelas nossas condições tecnológicas aqui na Assembleia, na localização que a gente está um pouco precárias, né? Os cortes que a gente teve na transmissão, mas vocês, eu tenho certeza, conseguirão equacionar isso. Na próxima vez, eu espero que a gente tenha isso superado já, isso solucionado, para que o diálogo seja mais fluido, e eu sigo à disposição para a gente conversar sempre que for necessário. Obrigadíssimo. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana.